Geisa Cunha Franco, né? Eu nasci aqui em Goiânia, numa data muito simbólica, que é o 31 de março de 64. Olha Eu só. fiz 60 anos esse ano. Nasci no dia do golpe militar, que por muitos anos eu acreditei que fosse uma revolução, que era comemorado todos os dias do meu aniversário, tinha banda, parada, coisas na televisão, e meu pai falava: olha, Geisa, estão comemorando o seu aniversário. Muito bom. No dia Boa da coincidência. chamada revolução. E, bom, é isso, nasci aqui em Goiânia, em 1964. Bom, tu é professora das Relações Internacionais, né? E eu sei, Isso. porque sou da tua mesma unidade, sei que tu viaja muito para pesquisas, para trabalho. Não só para trabalho também, né? Para passear. Talvez isso esteja até no DNA de quem é professor de Relações Internacionais. Mas tu viveu a tua vida toda ela aqui? Tu tivesse experiências fora? Só para a gente entender um pouquinho. Eu vivi em Goiânia toda a minha infância, não, uma parte da infância eu vivi na cidade de Goiás, porque meu pai se mudou para lá, a trabalho, morei 2 anos e meio em Goiás, que a gente chamava de Goiás Velho, né? Foi uma parte maravilhosa da minha infância, até hoje eu tenho muitas lembranças. Em casa nós somos 5 filhos, então só a casa já era uma bagunça grande, ainda vinham primos e tudo mais. Então, morar em Goiás, eu morava na beira do Rio Vermelho, tinha um rio no quintal, um quintal imenso com mangueiras, goiabeiras, com todas as frutas maravilhosas que a gente tem aqui. Então, eu morei lá, depois voltamos para Goiânia e com 16 anos eu fui para a França, passei 6 meses lá. Era para ser uma viagem de intercâmbio, meu irmão mais velho fez para os Estados Unidos, ficou 1 ano, e eu quis ir para a Europa e fui e fiquei na França. Isso mudou completamente minha vida, porque até então, para mim, Goiânia estava ótima, era uma cidade que eu gostava, uma vida tranquila. Morei, inclusive, numa chácara antes meu pai sempre tinha uma fazendinha, uma chacrinha, alguma coisa, então eu vivi muito assim, no meio rural, roça, fazenda, rio, cavalo, essas coisas. Então, uma infância muito, muito feliz e muito, assim, Goiânia, é impressionante as lembranças que eu tenho de Goiânia. Tem uma muito engraçada. Eu devia ter uns 7, 8 anos, a gente morava na cidade de Goiás, e meu pai trouxe um carneiro para minha tia, que morava no setor oeste, pertinho da Praça Tamandaré. Você vê como a Praça Tamandaré não era nada, era um descampado. E esse carneiro fugiu, e nós saímos todo mundo correndo atrás do carneiro. E eu me lembro dessa cena, hoje eu vejo a Praça Tamandaré, que é, né, toda assim, cheia de carro, de prédios e aquele movimento. Eu me lembro que era um descampado com os pés de piqui, e a gente, todo mundo ia juntando o pessoal da rua, correndo atrás do carneiro, e eu lembro muito dessa cena, porque eu vi Goiânia crescer completamente, né? Eu vi Goiânia sair, por exemplo, do setor oeste até o Marista, tinha um mato no meio. A gente ia a pé para a casa de uma prima da minha mãe, e a gente passava pelo mato ali onde é o setor Marista, já tinha os blocos do Marista, mas o resto era tudo mato, não tinha asfalto. Então, Goiânia é uma cidade que eu vi assim, explodir, né? Não é nem crescer, crescer não é uma palavra certa, eu vi explodir. Então, bom, dessa infância, ótimas memórias, né? Mas assim, tem uma coisa estranha que eu nunca entendi muito porquê. Meu pai e minha mãe trocavam a gente muito de escola, então a gente estava sempre sendo novo, sempre sendo calouro e um pouco assim, vamos dizer, um certo estranhamento nessas escolas. Um dia eu ainda vou descobrir por quê. Eu estudei em escola pública até o que hoje é o 9º ano, né, 8ª série. Aí no ensino médio eu estudei nessas escolas. Na época em Goiânia praticamente só tinha Carlos Chagas e Objetivo, de escolas pagas, e tinha as escolas públicas do ensino médio, né, que já tinham passado por uma certa decadência. Mas as escolas que eu estudei, escolas públicas estaduais, assim, eram muito boas. Eu tenho muitos amigos ainda que estudaram e fizeram UFG, né? Tem profissão a partir
da carreira que eles criaram na UFG. Então, era um nível de ensino bastante bom. E aí, bom, voltando, né, aos 16, eu fui para a França e lá eu fiquei deslumbrada, porque naquela época a gente não tinha informação de internet, né? Eu tinha uma vaga ideia do que era a França, e detalhe, eu não falava francês. Eu estudava. E o pai falava? Não, também não nem falava. meu pai, nem minha mãe. Ah, porque tu foi para intercâmbio. Eu fui para o intercâmbio, né? Eu fui sozinha. Foi sozinha, né? Depois, Nova, né? Depois, porque era uma idade de intercâmbio, mas de intercâmbio de ficar na casa de família, certinho, nos Estados Unidos. Como não tinha isso para a Europa, eu bati o pé que eu queria ir, acabei indo. 2 primas minhas estavam na Inglaterra, depois elas foram para lá, né? Mas foi uma experiência, assim, fantástica, porque até então a minha ideia era só estudar, eu era estudiosa, com algumas exceções, alguns deslizes, mas eu era muito estudiosa. Meu pai cobrava muito, né, que a gente estudasse, embora ele tenha estudado mais depois de adulto mesmo, mas ele era muito rigoroso com isso. Com as outras coisas, não, ele sempre foi muito liberal, muito tranquilo, e ele também gostava muito de viajar. Eu acho que isso passou pra gente, né? Passou no DNA, como você disse, muito antes de fazer relações internacionais. Então, muito essa curiosidade de viajar pelo Brasil mesmo, conhecer lugares. Pegava um carro, punha 5 meninos dentro de um carro, não sei como que cabia, e a gente viajava, ia para Santa Catarina, para São Paulo, para a praia em São Paulo, no Rio, sempre naquele esquema, casa de parente, nunca num hotel, né, lógico. Mas além dos 5 filhos, às vezes ainda pegava um sobrinho, era aquele esquema bem familiar mesmo. Então a gente viajava muito, tinha muito essa coisa de viajar. E aí, na França, eu tive uma compreensão de que eu não sabia nada do mundo, né? E eu fiquei muito encantada e com vontade de estudar história e com vontade de entender um pouco tudo aquilo que eu via. Eu frequentava museus lá, mas assim, eu me senti completamente ignorante. E foi bom porque eu aprendi francês lá. Eu não sabia nada, eu não sei. Eu com certeza eu não sabia o que eu iria enfrentar, porque se eu soubesse eu não iria, acho que se meus pais soubessem eu não iria. Mas foi a melhor coisa da minha vida, assim, para eu me tornar mais independente e conseguir ver muita coisa. Foi interessante porque na época que eu estava lá, foi 1980. Estava surgindo o PT no Brasil e surgindo o PT lá em Paris. Então, a gente tinha muitos amigos brasileiros que eram exilados, e eu não entendia nada de política ainda, eu ficava muito interessada em entender, em conhecer, e aí alguns amigos brasileiros lá chamaram para ir para a reunião do PT, né? Reunião na Casa do Brasil, na cidade universitária, a Maison du Brésil, uma reunião do PT. E eu lembro, assim, aquelas discussões acirradas, eu lá, assim, não entendia quase nada, mas eu sabia que algo interessante estava nascendo ali, né? Foi o ano do boicote das Olimpíadas de Moscou, o ano de uma campanha lá contra a energia nuclear. Eu me lembro, assim, detalhes dos broches. Então, assim, era uma explosão de vida, de informação, que para mim foi muito importante, assim, era um tanto... era uma novidade muito grande, porque Goiânia eu vivia aqui nessa vida pacata, tranquila, e eu queria viajar um pouco, porque era um pouco uma moda, né, assim, viajar, fazer intercâmbio, aprender uma língua. As primas foram, influenciaram, né? Minhas primas estão... Meu irmão foi, e aí... Assim, meu irmão foi numa época que a família estava melhor economicamente, milagre econômico e tal, classe média, meu pai funcionário público. Então, era uma época melhor. Depois, quando eu fui, já era uma época mais tumultuada na vida econômica do país e tudo, né? Já, assim, com toda uma contestação já do regime militar e muitas críticas, e o movimento da anistia já tinha começado em 79, e minha família, meu pai e minha mãe tinham separado, então aquela vida mais tranquila, mediana, até em termos econômicos,
passou por um turbilhão. Então, era tanto um turbilhão na vida pessoal quanto na vida... Não que a separação tenha sido assim traumática, mas já é uma mudança de vida, inclusive de estilo de vida e tal. E aí, eu estava dizendo que eu só queria assim, fazer uma faculdade, ter um emprego, ganhar dinheiro, tocar a vida, provavelmente casar e ter filhos. Assim, eu não pensava muito nisso, mas era isso. E aí lá eu vi que não, que eu queria conhecer mais, viajar mais e tal, né? Aí, sim, pode falar. Não, por favor. Aí Bom, aí quando eu voltei, eu fiquei meio me sentindo deslocada aqui em Goiânia, com vontade de sair, vontade de viajar de novo. Eu queria ter ficado mais tempo lá na França, mas não tinha... Eu era menor, não conseguia trabalhar. Eu até tentei trabalhar de babá e outras coisas assim, mas não... Era ilegal, né? Não tinha como. Aonde que foi na França? Em Paris. Em Paris mesmo. Então aquele desbunde total. Foi o ano que o Sartre morreu também, então teve muita... eu já tinha lido alguns livros dele, então eu ficava muito encantada com aquela efervescência da cidade, né? Era muito bom. Assim, eu me sentia... como que fala? Parecendo Eu almoçava nos restaurantes universitários, de uma forma que nem era muito legal. A gente chegava, eles não pediam nada. Eu não tinha direito, porque eu estudei na Sorbonne, mas fazendo curso de francês, que era para qualquer um que quisesse fazer, não era universitária. Mas aí logo conheço uns brasileiros malandros, eles falam, não, almoça no restaurante universitário, é mais barato. Então a gente vivia naquele meio ali, universitário, muito, muito interessante, assim, com gente do mundo todo. Não era tão fácil fazer... amizades com franceses, né? A gente fazia muito, assim, com outros estrangeiros, né? Com brasileiros. A gente tentava evitar um pouco para não ficar falando português, mas a gente, assim, foi muito, muito bom conhecer muita gente. Eu queria não só para fins de registro, visto que esse bate-papo a gente pelo menos quer que seja um arquivo, se tu pudesse falar o nome das escolas e o nome das tuas primas. Sim, sim. E também, se quiser ir falar do nome dos pais. Porque das escolas que eu estudei aqui em Goiânia? Porque tu mencionou duas privadas, né, que existiam, que eram poucas à época. Eram bem poucas, sim. E tu estudou em mais de uma? Estudei em várias. Em Goiás eu estudei na escola, um jardim de infância que eu não me lembro o nome. Estudei um tempinho... Eu fiz o jardim, o pré e o primeiro num ano só, porque eu via meus irmãos indo para a escola e eu ficava louca para ir para a escola. E aí meu pai me pôs no jardim, né, que existia naquela época. E aí, segundo ele conta, eu lembro muito vagamente, minha mãe conta que eu ficava muito aborrecida, querendo coisas assim, querendo aprender a escrever mesmo. Aí já me passou para o pré, para a alfabetização e depois para o primeiro ano, porque... Segundo ele, eu estava adiantada e assim, eu já tinha mais ou menos aprendido a escrever e a ler rápido. Então, foi assim, Colégio Santana, era um colégio de freiras, mas eu fiquei pouco tempo lá. E depois, Escola Estadual Constâncio Gomes, lembrei, essa eu me lembro de estudar. Uma coisa muito engraçada que eu lembrei da infância, há uns tempos atrás, que eu nunca tinha me dado conta. Que era a época do regime militar, a gente marchava na escola e cantava o hino nacional com a mão no peito, até isso ainda mais normal, mas a gente marchava. A gente aprendia a marchar, então eu ficava vendo quem marchava melhor e tudo mais, e no 7 de setembro a gente saía na rua com o uniforme da escola estadual, marchando, né? Eu lembro daquela musiquinha, Marcha, Soldado, Cabeça de Papel. Eu peguei essa fase também. Pois é, e aí depois a gente tinha que aprender, por exemplo, as músicas, aquela do Sesc Centenário, né? Quando o Brasil a independência fez 150 anos, foi 72? 72, isso. Então tinha uma música bem ufanista do Brasil, assim, uma exaltação, e eu cantava aquilo com emoção. Tinha o hino da bandeira, o hino do soldado, a gente aprendia vários hinos, era uma coisa muito assim, meio militarizada mesmo, né? Mas assim, no dia a dia da escola isso não era assim, a gente não presenciava autoritarismo dessa forma, não, mas era uma coisa muito voltada para uma ideologia militar, né? Mas muito mais na forma do que no conteúdo, muito mais nessas expressões, né?
E aí, quando eu vim para Goiânia, eu estudei na escola, chamava colégio, depois mudou para escola. Sempre essas mudanças. No Colégio Estadual Rui Brasil, depois no Colégio Brasil Central, depois voltei para o Colégio Rui Brasil. Não me pergunte por quê, porque não era eu que fazia minhas matrículas. Fazer entrevista com a família. O que está acontecendo? Sendo que eu não morava perto de nenhuma delas, a gente morava longe. E Educandário Paranaíba também, estudei 1 ano, que era da minha tia Genesi Cunha e Souza, irmã do meu pai, que eles tiveram essa escola por muito tempo. E depois chegou de São Paulo o Colégio Objetivo, já tinha alguns anos que ele tinha chegado, então tinha aquele marketing de que era um colégio muito bom e tal. E tinha o Carlos Chagas, que era de Goiânia mesmo, que era um cursinho famoso. O Carlos Chagas era um pouco mais liberal, eu queria estudar lá. Meu pai disse que não, disse que eu tinha que estudar no Objetivo, que o Objetivo era bem rígido. Lá a gente sentia um climão assim, os bedéus chegavam, dava bronca, castigo, xingava, mandava... Era uma coisa bem, assim... Tipo, aqui em Goiânia tem o WR, que é aquele culto da disciplina, um culto da repressão e tal. Hoje, né, um tanto extemporâneo, mas naquela época o Objetivo era muito assim, com essa fama e com essa reputação de ser muito rigoroso. Vinham professores de Brasília, de São Paulo, então eu estudei, fiz o ensino médio até o 2º ano lá, e aí parei, fui para a França, né? Então eu perdi 1 ano na escola, ganhei 1000 anos na vida, até na escola, e aí voltei, estudei mais 1 ano no Objetivo, e aí para que eu queria prestar vestibular? Relações Internacionais. Foi na França que... É tudo que eu quero, né? Foi na França que exatamente, essa mosquinha ficou? Exatamente. Até então eu pensava em fazer odontologia, talvez medicina. Eu ficava pensando coisas assim, para trabalhar e ganhar dinheiro. E aí, lá eu fiquei muito interessada em história, mas eu pensei em história, eu não vou conseguir ter um nível de vida, assim, minimamente razoável e tal. E aí fui... E só tinha na UNB aqui no Brasil, né? Relações Internacionais. Aí fui eu para Brasília, eu prestei vestibular lá, passei e fiquei 1 ano em Brasília. Só que aí veio o lado humano da solidão, que de certa forma eu até me arrependo um pouco, porque a vida universitária lá era muito, muito boa, muito rica. Assim, movimento estudantil fazia greves, fazia... assembleias, assim, com milhares de estudantes, e eu vivendo tudo aquilo, assim, muito empolgada, mas aí eu fiquei um pouco, foi um pouco de tristeza, solidão de viver lá. Eu via na casa, meu pai me colocou na casa de uma prima da idade dele, né, era uma vida assim, eu não vivia em república, não tinha... não sei, na verdade foi uma incompetência minha mesmo de fazer amizade, de ter uma vida lá, né? Mas assim, e quando eu vim para o UFG, aí lá tinha Relações Internacionais, eu fiz 1 ano, né? Gostei do curso, mas assim, me senti meio deslocada em Brasília, devia ter aguentado mais um pouco, não aguentei. Aí voltei para Goiânia, transferi para História na UFG. Eu pensei, não, eu vou fazer História, eu gosto de História. E lá na UNB, muita gente falava, Relações Internacionais não serve para nada, porque você tem que passar no Itamaraty, não sei o quê, nanana. E eu pensava muito nessa coisa de viajar, e não pensava em casar e ter filhos, não. Mas lá eu vi que eu não era tão forte assim, a ponto de poder enfrentar uma vida sozinha, em qualquer lugar do mundo. Parece que eu caí um pouquinho na real, essa parte mais sentimental, familiar. E aí voltei para Goiânia e voltei para a UFG. E aí eu queria fazer um paralelo da UFG daquela época com a UFG de agora, né? Eu entrei em 1982 na UNB, foi até um ano que o Kissinger veio aqui e ele saiu. O reitor da UNB era um militar, era o... esqueci o nome dele, gente. Ele era interventor, ele era super rigoroso. A UNB, que era o sonho do Darcy Ribeiro, né, que era para ser uma universidade toda diferente e assim, mais, vamos dizer, não tão
bitolada, tão fechada, ela estava sob intervenção. Nossa, esqueci o nome dele. Aí era 82? 82. Lá. Aqui a gente tinha a professora Cassimiro, que era reitora nessa época. Isso. A Cassimiro ela é era entrevistada dessa segunda temporada também. Nossa, ela tá firme e forte. Eu vi ela outro dia num evento, não lembro que evento, ela estava muito bem de saúde, assim, falando muito, eu achei muito interessante. E aí, aí eu resolvi voltar para Goiânia e transferir. E a vida aqui na UFG era muito mais limitada, pelo menos é o que eu achava no campus. Então, o curso de História, assim, a gente ia lá de manhã, assistia 2 aulas e voltava. Não tinha uma vida universitária, pelo menos eu não via muito essa intensidade que eu vivi na UNB, né? Então era o ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras. Então era junto História, Filosofia, Ciências Sociais, Letras, né? E jornalismo também, comunicação. Eram todos no Instituto de Ciências Humanas e Letras, mas a comunicação também era lá. Né? Eu lembro que eu tinha amigos no jornalismo. Minha mãe mesmo, ela fez jornalismo, só que ela fez antes de mim um pouco. Ela fez já depois que ela se separou e tudo mais. Ela tinha 37 anos, acho. Ela entrou na universidade, fez jornalismo, gostou muito também. Então ela também estudou lá, né? E era um prédio só. Aí, acho que quando eu estava saindo da universidade, se não me engano, foi separado o departamento de letras, né? Estava construindo a faculdade de letras, na verdade, que era o departamento. Eu não lembro exatamente das datas. Eu sei que depois houve essa separação, mas no meu tempo, que eu estudei na UFG, aí foi de 82 ao fim de 86, eu fiz 4 anos dentro do curso, eram juntos, e era até interessante, porque tinha uma convivência muito grande ali, e era muito engraçado, porque era o renascimento da política no Brasil, e aí foi o ano que estava surgindo o CUT, CGT, e o movimento estudantil ressurgindo. Então, nos cursos de humanas lá, nossa, era uma briga imensa, era o PCdoB contra o PT, né? Eu cheguei meio assim, sem saber, mas aí eu fiquei sempre do lado do PT, eu fui do centro acadêmico com o pessoal do PT, eu era muito amiga do pessoal do PCdoB também, mas não era tão fácil você ser amigo dos dois, porque era uma rivalidade tão grande, e eu pensava, engraçado, por que eles não rivalizam com a direita em vez de rivalizar entre si? Então as maiores brigas eram entre o PCdoB e o PT, e tinha também o PCB, o Partidão. A gente tinha todos esses elementos, né? No começo eu não entendia muito bem, depois que eu fui conhecendo as pessoas e sabendo quem era. E uma coisa que era muito engraçada lá, que sempre faziam um debate sobre a conjuntura nacional. Aí chamava alguém do PT, alguém do PCdoB, o Aldo Arantes, outras pessoas, mas às vezes eram Aldo Arantes. E alguém do PCB, do Partidão, que era um Geraldo, que eu não me lembro exatamente, que tinha vivido na União Soviética, e esses debates eram lotados, e era muito engraçado, porque era uma coisa muito, já com torcida organizada, sabe, assim, tipo, começava civilizado o debate, e no final saía briga, xingamento, era muito engraçado, porque tudo que que alguém do PT falava, aí era o Valdir Márcio, às vezes o Pedro Wilson, não lembro exatamente quem eram as pessoas que iam, até pouco tempo eu me lembrava, representando cada um, né? Conjuntura nacional. Crise danada, Brasil 83, né? A crise da dívida. Quer dizer, a minha vida toda de universidade, pós-universidade, era crise, o Brasil, a dívida externa, todas essas discussões. Fora FMI, era bem assim, né? Viva a Nicarágua. E aí, eu me lembro dessas brigas que existiam, assim, entre, por exemplo, alguém do PT falava uma coisa, o pessoal do PCdoB falava assim, ai, que absurdo, ai, que horror. Alguém do PCdoB falava dos do PT, ai, que absurdo, não sei o quê. E aí, e era assim, muito pouca coisa sobre
o Brasil mesmo. O debate era sobre conjuntura nacional, mas aí ia para a União Soviética, Cuba, Nicarágua, ficava essa discussão, né, sobre qual era o paraíso na Terra, né? O PCdoB era a Albânia. Eu lembro de um colega do PCdoB que me deu um livro sobre a Albânia, que não me convenceu de nada. Quanto mais eu lia, menos eu acreditava que a Albânia era aquele paraíso, né? Para o PT era principalmente Cuba, né? Tinha o livro do Fernando de Moraes, a Ilha, né? Que todo mundo lia e tal, que era mais interessante, bem mais interessante. E a União Soviética, o PCB ainda defendia a União Soviética, era aquela coisa assim. Então, era engraçado, porque essas discussões elas ficavam mais indo para o internacional do que para as questões nossas, e muito menos da própria universidade. Eu me lembro quando eu fui do centro acadêmico, então a gente estava com falta de professor, problema de professor que faltava às vezes, e aí eu ia para o CA e falava, a gente precisa resolver esse problema. E o professor, tal matéria não tem professor, né? Aí eles não se interessavam muito, era engraçado isso. Então, mais importante ficar debatendo se a gente apoiava a Nicarágua ou qual país. Mas era um aprendizado muito bom. Estou falando não como deboche, mas é porque era uma... e também o debate sobre CUT e CGT, né? O PT ligado os alunos do PT, o movimento estudantil ligado à CUT, e o do PCdoB ligado ao CGT. Então, quem representa verdadeiramente os trabalhadores, a CUT ou a CGT? Isso o pau quebrava, assim, era brigas, e aí quando tinha encontro da UNE, encontro de estudantes, tinha brigas, brigas físicas, né? Chegava às vias de fato. E tinha muitos estudantes profissionais, que eram aqueles que nunca se formavam para continuar no movimento, eles trocavam de curso e tudo mais, né? Dali saíram alguns deputados, alguns pessoas da vida política de Goiás, da UFG também um pouco, mas então era muito interessante. E aí, bom, então foi um período assim que a UFG eu achava lá um pouco, pareceu até contraditório, agora que eu vi, que eu falando que lá a vida era um pouco parada, né, pelo que eu tinha vivido na UNB, mas de certa forma era muito assim, a gente estudava, não tinha muito uma vida intensa na UFG, como eu vejo hoje os alunos passam o dia lá, almoçam, tem várias outras atividades, e o campus era muito vazio, né? No campus era muito, assim, tinha as partes mais cheias de cursos que tem muitos alunos, e a nossa não era tanto, era aquele bochicho ali de manhã, nas escadarias do ICHL, que eram famosas, que as pessoas ficavam lá mais conversando e às vezes matando aula e tal, muitas discussões políticas e tudo mais, né? Mas não era tão, assim, uma vida tão vibrante quanto eu tinha visto, por exemplo, na UNB. E aí outra coisa que eu acho muito interessante, comparando, porque aí eu vou dar um pulo na história, aí eu me formei, ainda fiz uma especialização muito boa na UFG, em História do Brasil Republicano, e aí logo depois eu passei no concurso para ser professora da Católica, que hoje é a PUC, né? Mas era a Universidade Católica de Goiás. Eu ainda não tinha mestrado, só tinha essa especialização. E aí eu fiquei muito tempo sem frequentar o UFG. E aí, indo e voltando um pouco no tempo, né? Eu me lembro que assim era muito, muito difícil ver estudantes negros. A gente tinha muito poucos estudantes negros e negras, pardos, indígenas, eu nem me lembro de ter, né? E aí eu volto para o UFG muitos anos depois, eu não sei exatamente, mais de 20 anos depois, talvez 25 anos depois, né? Porque, que é quando tu ingressa como professora. Quando eu entro como professora, que ano foi? 2013. 2013. Acho que foi o mesmo ano que você entrou, eu lembro. Acho que foi ainda. no mesmo edital. Lá no mesmo prédio, né? Aí foi criado o curso de Relações Internacionais na UFG, e eu voltei, prestei o concurso e passei, né? E aí, foi também um momento em que estava o programa de cotas, né? A política de cotas, de ação afirmativa, na época a gente falava mais cotas, que estava eu não sei exatamente quando ela começou, mas ela começou bem gradual, né? Não só na UFG, mas no Brasil. Ela foi uma coisa que foi meio gradual. E aí eu comecei a ver cada vez mais, né? Isso, assim, me alegrou muito e me fez lembrar muito dos meus tempos de aluna, que a gente não via estudantes, era muito raro um estudante preto, pardo,
ou indígena, eu não me lembro nenhum, né? Claro que no Brasil, isso é uma coisa que eu acho que é muito difícil da gente reconhecer, no Brasil não tem uma categorização de cores tão simples como em outros países. O Brasil é o único país que passou 500 anos miscigenando, né? A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos tinha uma separação muito nítida entre brancos e negros e muito pouca miscigenação, né? Nos países da América Latina, aqueles que têm escravidão negra teve pouca escravidão ou trabalho indígena. Os indígenas foram exterminados, né? E outros têm muita população indígena e pouca população negra e pouca miscigenação, pelo menos, né, até um certo período, assim, e o Brasil, como o Brasil já nasce com a miscigenação, né, violenta, forçada, né, sei lá, estupro de mulheres pretas, escravas e índias, a gente tem a miscigenação desde sempre, né? Eu estou falando isso para dizer que não era tão, assim, a gente tinha alunos que não eram brancos, não é que a gente tinha alunos só brancos, né? Eu mesmo não me considero branca, nunca me considerei, mas eu também não posso dizer que eu sou preta ou parda, nas categorias do IBGE eu acho que eu não me encaixo em nenhuma, mas só para dizer que assim, a gente tinha, quem fazia faculdade, o UFG, era muito mais um classe média para cima, né? Os cursos de história que eu fazia já tinha gente mais pobre, né? Já os cursos de humanas que não eram tão concorridos, como medicina, direito, engenharia, odonto, a gente tinha mais, nesses cursos de humanas, você tinha pessoas mais de origem mais pobre, que não era assim tão classe média, mas ainda assim era muito rara a presença de negros. E aí, isso hoje é para mim uma revolução, assim, eu acho muito bonito ver na UFG hoje, você andar na UFG, você vê indígenas, né, principalmente no tempo da intercultural, né, que são as férias, mas que muitas vezes, em julho e janeiro, e muitas vezes coincide. Então, que é ali pertinho da FCS. Exatamente, né? Que é o lado da FCS. Então, de ver essa diversidade mesmo, né, uma diversidade racial, étnica, né, que a gente vê muito lá, e assim, e uma afirmação dos estudantes e das estudantes negros, né, que assim, que hoje tem orgulho, se afirma, não é mais aquela coisa, aquele racismo velado do Brasil. Então eu acho que isso foi uma revolução também, de certa forma, uma revolução que está acontecendo no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, duas revoluções eu vejo, do feminismo e do antirracismo, sabe? Que para quem viveu na minha geração, ninguém era abertamente racista, mas ficava aquela conversa a gente discutia nas palestras de antropologia sobre racismo, mas era uma coisa muito assim, que não fazia parte da vida da universidade. Era sempre professores brancos falando de racismo, né? Professores, homens falando de feminismo. Então, o protagonismo mesmo desses sujeitos, né? Assim, de pretos, indígenas, não existia. E mulheres, assim, fazendo uma afirmação identitária, né? E outro também é a população LGBT. Eu lembro muito, LGBTQIA+, que havia muita repressão. Eram poucos os estudantes gays que se assumiam. E eu falo uma coisa aqui da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Mas mesmo o movimento de esquerda era muito repressor. Eu me lembro muito de colegas que a gente via claramente que eram gays, mas que eles, assim, tinham uma repressão muito grande, principalmente, eu acho, no PCdoB, no PCB. O PT era mais liberal. Tinha a Libelu, né, que era um pouco mais aberta, mas havia na esquerda um preconceito muito grande e uma repressão. E a gente via isso claramente, porque eu era mais aberta, assim, na minha família tem gays, meu irmão, ele era gay, ele faleceu. Então, assim, eu convivia mais e era muito claro que essas pessoas eram reprimidas. E quando isso era trazido à tona para discutir, isso era tido como uma questão secundária. Era muito assim, não, isso é uma questão secundária, a questão do feminismo era secundária, a questão de meio ambiente era secundária. Tinha que fazer a revolução primeiro,
para depois resolver esses problemas, né? Então, o racismo é um problema econômico só, não é um problema de identidade, étnico. Era como se, uma vez derrubado o capitalismo, todas essas lutas seriam desnecessárias, porque elas naturalmente iam naturalmente a deixar de existir esse problema, tanto do machismo como do racismo, né, o preconceito contra a população LGBT. Então, eu lembro muito que por mais que fosse aberto num certo aspecto, havia muita repressão em termos de costumes e tudo mais, né? Isso camuflado num certo liberalismo de costumes, que não era tanto quanto se dizia, era uma coisa contraditória mesmo, né? Assim, uma ideia de que essas questões não deviam ser discutidas, porque a questão central era a questão operária, revolução e tudo mais, né? Uma coisa que eu já achava isso muito antiquado, mas era como a sensação que eu tinha era assim, questões que eram discutidas na Europa 3 décadas atrás chegavam aqui, ou que eram mesmo em São Paulo, que chegavam aqui com atraso. A sensação que eu tinha era que a gente estava aqui meio com décadas de atraso, em discussões muito já ultrapassadas, né? Mas assim, foi uma época muito boa da minha vida ali na universidade, e amizades e tudo, né? Os professores tinham... Eu lembro... uma coisa que eu falei outro dia numa reunião lá, foi muito engraçado. Eu não sei se você estava numa assembleia que a gente teve... Assembleia não, desculpa. Uma reunião com todo mundo das humanidades para tentar fazer algumas políticas juntos, né? E a gente estava no auditório Lauro Vasconcelos. E eu falei que eu conhecia o Lauro Vasconcelos. Ele era o diretor do CHL, uma figura assim fantástica, um cara muito gente boa. Eu ia muito lá resolver problemas, porque eu era do centro acadêmico, e ele era super amigo de todo mundo, né? Ele morreu de uma forma trágica e tal. E o outro auditório chama Luiz Palacim. O Luiz Palacim foi meu professor. Então, o pessoal riu muito quando eu falei isso, né? Que eu estava muito em casa ali, porque eu conheci o Lauro Vasconcelos antes, obviamente, que o auditório chamasse Auditório Lauro Vasconcelos. O Luiz Palacim é um padre jesuíta espanhol, que era professor de história aqui. E é o cara que, assim, mais estudava na época e mais escreveu sobre a história de Goiás. E era uma pessoa fantástica, assim, de uma cultura, de uma erudição e de uma simpatia. Ele era um padre jesuíta, espanhol, que veio morar aqui. Eu não sei quando que ele veio morar aqui. Quando eu entrei na universidade, ele já era professor. E ele era muito engraçado, ele ficava espantado com a nossa ignorância. Ele deu aula de Idade Média pra gente e de História de Goiás. E nós éramos muito ignorantes, a gente não sabia nada de nada, nem da história de Goiás. Eu me lembro dele desenhar o mapa de Goiás, ainda não estava dividido com Tocantins, né? Que foi antes de 88. E aí ele falava para a gente ir lá colocar as cidades, as principais cidades no mapa. Ninguém sabia nada, nem eu, nem ninguém, assim, e ele sabia exatamente onde se localizavam. Ele tinha um conhecimento de história de Goiás fantástico, era muito, muito interessante isso. E ele era muito, ao mesmo tempo que ele era muito carinhoso, muito afetuoso, assim. Amiga Geisa, ele chamava todos os alunos de amiga. Amiga Geisa, amigo Cleiton, amigo. Ele era um professor muito bom. Tinha o professor Sérgio Paulo também, que era... ele não chegava a ser militante do PT, mas ele era ligado ao pessoal do PT. Então, eu era muito mais próxima do pessoal do PT. A Angelita mesmo. A Angelita é dessa época, era no mesmo pátio lá, né? Ela fez jornalismo e ela também era ligada ao PT. E a gente conhecia, assim, tinha os mesmos amigos e tudo mais. A gente nunca foi muito próximo, mas a gente conhecia as mesmas pessoas. Ela entrou um pouquinho depois de mim, talvez. Acho que não foi no mesmo ano. Bom, e outra coisa interessante que aconteceu foram as eleições diretas para reitor, que foram as primeiras, depois da Casimiro, teve a primeira eleição. Se não me engano, eu posso estar falhando alguma coisa, mas que aí foi eleito o professor Joel Ulloa, que morreu recentemente, uma pessoa fantástica, assim. Ele era professor de filosofia
Na época, o meu namorado, que veio a ser meu marido depois, ele era estudante de filosofia. Como é que é o nome dele? Joverton. Joverton. Ele é estudante de filosofia e de direito. Ele fazia direito lá na UFG também. Naquela época tinha como fazer 2 cursos na faculdade, não sei muito bem como. E ele era aluno do Joel, e aí ele trabalhou muito na campanha do Joel, e eu lembro assim que eu fiquei meio dividida, porque tinha o pessoal do PT apoiou a Mindé, que foi professora, e depois ela trabalhou no Ministério da Educação, o pessoal do PCdoB apoiou o Juarez Milano, que se não me engano era da agronomia, um candidato da Ciências Sociais foi o professor Eldo Mulatinho. Eu lembro que ele não foi meu professor, mas que o professor, acho que o professor Pedro Célio trabalhou na campanha dele, mas ele não... A campanha dele não foi muito, assim, longe, não, porque o movimento estudantil estava muito dividido entre PT e PCdoB, entre esses dois. O Joel pegava muita gente que era do movimento estudantil, mas que não era, assim, 100% identificado ou com o PCdoB ou com o PT. E o Eldo Mulatinho, ele não tinha muito carisma, assim, ele era professor muito fechado, então acho que isso não ajudou muito. Mas eu lembro que teve esse racha na esquerda lá na primeira eleição, entre PT e PCdoB, e o Joel era um perfil assim meio, da minha cabeça, do que eu me lembre, meio centro-esquerda, meio pro lado do que era o PSDB antigamente, né? Antes do PSDB ter dado essa guinada totalmente à direita e ter virado o que virou. Então, mas ele era uma pessoa muito competente, ele foi um reitor muito bom nessa transição de um período, né, que a universidade estava muito ainda influenciada, muito, não é influenciada, determinada mesmo, influenciada é pouco, pelo regime militar ainda, para essa transição, né? Para essa transição, para a democracia. Então, uma coisa é você fazer a transição por cima, outra coisa são as instituições que também têm que começar a se democratizar, né? E aí, eu lembro do professor Ildeu, que foi pró-reitor, era uma pessoa muito simpática, muito competente da filosofia? Também. E da filosofia. Vou entrevistar ele semana que vem. Ele é uma pessoa assim, muito importante na universidade. Então eu lembro muito disso, eu lembro assim, a nossa formatura foi uma formatura tão pobre. Eu lembro disso, que eu vejo essas formaturas hoje, né? Assim, os alunos fazem aquela poupança o tempo todo e tem 1000 eventos de formatura, aqueles estádios, sei lá, aquele ginásio, aquela coisa e festa. E eu lembro da nossa formatura, uma galinhada numa chácara. A solenidade na Faculdade de Educação, num auditóriozinho feio que tinha lá. Não, depois ficou bem melhor, né? Mas era um auditóriozinho. Na Faculdade de Educação. Na educação, E assim, aquela coisa mais sem pompa, sem circunstância, nem nada. Hoje eu vejo toda formatura da UFG que eu vou, de Relações Internacionais, modéstia à parte, eu sou muito convidada para ser paraninfa, professora homenageada, né? Porque eu estou no curso desde que ele começou e eu tenho uma relação muito boa com os alunos. Então, sempre eles me chamam para ser o professor homenageado, alguma coisa assim, da formatura, né? Eu pulando de um assunto para outro aqui. Aí eu vou dessas formaturas, todas eu me emociono. Eu chego lá assim, correndo rápido, como se fosse só uma obrigação. Aí quando eu vejo, eu estou assim, envolvida naquele clima, e eu vejo o que era o UFG, o que foi a minha formatura, né? Uma coisinha micha lá. E essas formaturas, assim, muito mais abrangente, inclusiva, muito mais gente, muito mais... E aquela solenidade é importante para dar o ar de importância que realmente tem você concluir um curso superior numa universidade pública no Brasil. Então, sempre eu me emociono quando passo aqueles vídeos sobre a história da UFG, sobre o que a UFG é hoje, a quantidade de alunos, a quantidade de cursos, né? E aí, outra coisa que eu notei muito quando eu voltei para a UFG, depois de ter saído como aluna e voltado como professora, é que o tanto que a UFG cresceu. Assim, ali tinha uns espaços,
vagos, assim, uns espaços, vamos dizer, que não tinha nada, só mato. Já tinha macaco naquela época? Já tinha macaco naquela época, mas não tinha tanto assim, não. Tem uma teoria que os macacos vieram para o campus porque se estabeleceu edificações e pessoas. Tinha, mas era bem menos. Realmente, eu acho que a quantidade de alimento que passou até ali, de resto de comida, tinha um ou outro. A gente não via dessa quantidade. Eu acho que essa teoria está certa hoje mesmo. Hoje o macaco é um símbolo da macaco, eu já fui assaltada por um macaco lá. Me conta essa história, por favor. Eu saí do restaurante universitário, né? Eu estava sozinha e comprei 2 balinhas. Aí, saí do restaurante executivo lá. E eu estava num corredor ali, só eu, né? Tinha quase ninguém. E aí um macaco grande começou a me cercar. E eu comecei a mandar o macaco embora. E ele cada vez mais agressivo, né? E eu chupando uma balinha com a outra na mão. Aí eu fiquei assim, falei, bom, é um assalto, eu vou ter que entregar. Entreguei a balinha, ele saiu. Foi a forma de me salvar, pois é isso. Uma vez também eu estava dando aula, aí entrou um macaco e pegou um pão de queijo. Um aluno tinha colocado, estava tomando um café e um pão de queijo. Ele entrou, foi uma risada total na sala de aula, né? Então, a UFG era muito, assim, não tinha essa vida, essa ebulição que a gente vê hoje lá, né? Esses cursos que tem mais alunos, por exemplo, medicina, ficava lá só o primeiro ano, o segundo talvez, depois vinham aqui para o hospital. Direito nunca foi para lá, né? Eles nunca fizeram nenhuma matéria, fica isolado aqui. Engenharia, algumas engenharias também. Então, acho que essa coisa desses cursos mais tradicionais não terem ido, eu não sei até que ponto isso foi bom, porque tinha uma certa divisão entre uma UFG mais populosa aqui, mas também talvez um pouco mais reacionária. Eu lembro que a Faculdade de Direito era muito reacionária, o que acontecia em vários lugares do Brasil, né? Mas o movimento estudantil lá era muito mais, vamos dizer, agitado, e na Faculdade de Direito era uma coisa um pouco mais reprimida, de certa forma, porque a gente teve vários professores que estiveram na ditadura, colaboraram e tal, né? Já não são mais professores. Se tu me permitir a gente fazer um recuo histórico, depois, quando a gente voltar, a gente já falar da RI, né? Dessa tua experiência de ingresso, de alguns detalhes, né? Algumas lembranças tuas da RI. Mas antes, eu fiquei curioso com algumas coisas que eu acho que são perguntas que vão surtir boas respostas. Mas eu queria fazer aquela primeira que eu tinha te encomendado antes, que é sobre a tua infância, né? Tu falou que estivesse com a família em Goiás, depois veio para cá. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais. E para comentar isso, se tu pudesse começar, qual é a primeira imagem que tu tens de ti? A minha primeira imagem é quando nasceu meu irmão, que é 2 anos mais novo que eu, e que uma vez eu contei para minha mãe e meu pai que eu lembrava quando ele nasceu, Rodrigo, meu irmão, que veio depois de mim, né? Ele é 2 anos mais novo, que eu me lembrava exatamente da visita, do hospital e tal. Ele falava, não, você não lembra disso, você tinha 2 anos. Eu falei, eu lembro. Eu falei, o hospital era assim, 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 o lugar era assim. Eles, realmente, você lembra, né? Então eu tenho muitas lembranças da primeira casa que eu morei, que eu me lembro que eu morei, quando eu era bebê eu morei em outra, né, que era em Campinas, né, um bairro tradicional aqui, que boa parte da família do meu pai morava lá, né. Meu pai, ele nasceu em Minas, mas ele veio para Goiânia com 1 ano. Como é que é o nome dele? José Wagner Cunha Barbosa. Ele veio para Goiânia muito novo, e minha mãe nasceu em Jataí, também ela veio para cá com 9 anos. Então, eu sou das poucas pessoas assim da minha idade que nasceu em Goiânia e que meus pais viveram em Goiânia, porque a maioria das pessoas que eu conheci da minha idade vieram do interior para Goiânia, ou boa parte veio do interior, de outras cidades, né? E outra coisa interessante, voltando à UFG. A UFG tinha muito mais professores daqui mesmo. A gente tinha um ou outro que era de fora, né? Mas hoje eu acho tão interessante ver como que a UFG, ela virou a gente tem professores do Brasil inteiro, como você que veio do Rio Grande do Sul, né? Eu acho assim que essa popularização dos concursos, popularização no sentido de difusão por causa da internet, né? Porque antes, por exemplo, como que eu ia saber que tem um concurso em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas, ou como que eu ia pegar um ônibus,
ficar horas para tentar prestar um concurso. Então não tinha essa facilidade de comunicação, e eu acho que isso enriqueceu demais a UFG. Eu acho que a UFG se tornou muito mais cosmopolita, muito mais assim interessante, com professores estrangeiros também, mas ela saiu um pouco da bolha de Goiás, né? Então, por exemplo, lá na FCS hoje, um dia eu fui tentar fazer as contas. Eu sou uma das poucas pessoas de Goiânia que nasci aqui e que sou professora lá. E eu vejo isso como uma coisa muito positiva, né? Porque tem gente que vê isso como uma certa xenofobia, entendeu? Eu, ao contrário, eu acho que a UFG se tornou muito mais aberta, cosmopolita e muito diversa. Isso tem a ver com concurso sério, porque, assim, uma instituição que não faz concurso sério, ela vai sempre ter assim, pessoas próximas, pessoas conhecidas, e eu acho que é uma... Claro que pode existir concursos aqui ou ali que não sejam tão republicanos, mas o que eu quero dizer é assim, essa possibilidade de você recrutar mão de obra, né? Mão de obra intelectual, cabeça de obra, no Brasil todo, é muito interessante, muito enriquecedora para a UFG, e eu acho que isso faz uma diferença imensa. Então, se você pegar ali na FCS, né, são raros os professores. O João Roriz nasceu aqui também, mas ele é mais novo, o Matheus, nas Relações Internacionais. Os outros de Relações Internacionais... Matheus é daqui também? É daqui, apesar de ser Hoffmann-Fremer. Eu acho que Santa Catarina. Ele tem os avós maternos e paternos, são alemães. Agora a mãe e o pai já nasceram no Brasil, mas acho que eles moravam em São Paulo. Eu não sei muito bem como que eles vieram parar em Goiás, não. Sempre eu tenho essa curiosidade. Como é que você veio parar em Goiás? Mas o Matheus nasceu aqui em Goiânia mesmo. Ele é daqui, mas são muito poucos, a maioria são professores que vêm de fora. Eu me surpreendi com isso também. E é bem... E assim, nesses 13 não, eu entrei em 2013, nesses 10, 11 anos que eu estou como professora, eu vejo sempre essa renovação, muita gente que vem de São Paulo, porque naquela época não tinha tanta gente com mestrado e doutorado, era muito pouco. O mestrado já era uma coisa assim, né, muito rara, né? Doutorado então nem se fala. Claro, você não tinha poucos mestrados e doutorados na UFG e mesmo no Brasil. Eu, por exemplo, fui fazer o mestrado em São Paulo, né? Já existia aqui, mas eu queria fazer em outro lugar, então eu fiz o mestrado na Universidade de São Paulo, morei lá um tempinho. Fala um né? pouquinho sobre isso, tu te lembra do tema, em que Lembro, época foi? Sim. Qual universidade, na USP? Na USP, quando eu formei, terminei o curso de História na UFG, o professor Sérgio Paulo e mais alguns professores, eles organizaram um curso de especialização, né, de pós-graduação lato sensu, em História do Brasil Republicano. E aí vieram os professores, eram em módulos, então era mais fácil trazer professores de fora. E aí vieram alguns professores da USP, e aí uma das professoras que dava História da América Latina, que eu gostei muito do módulo que ela deu, né, que era História da América Latina mesmo. Ela era História do Brasil Republicano, mas tinha um módulo que falava também de América Latina, situando o Brasil dentro da América Latina. Maria Helena Capelato, pessoa maravilhosa. Eu falei com ela que eu queria tentar o mestrado na USP, né? Ela falou, então, né? Então vá. E o mestrado era prova, entrevistas, né? E aí eu consegui entrar, porque eu me interessei a partir vamos dizer, dessa vinda desses professores de lá. Olha a importância disso, né? Pois é. Uma coisa que parece simples, um professor vir dar aula, mas Exatamente. Depois o professor Noé, da Faculdade de História, né, que faleceu recentemente, um grande amigo, ele também foi fazer o doutorado lá na USP, ele foi orientado pela Maria Helena Capelato também. Então foi a partir desse conhecimento que me veio essa vontade de ir. E aí foi muito, assim, eu gostei muito do mestrado em São Paulo, assim. Eu senti uma diferença muito grande da graduação,
digamos que eu não estudei o suficiente, eu não tive assim um ambiente assim muito tão motivador como eu tive lá no mestrado, né? E aí, para mim foi bem interessante, mas aí eu já era professora também, porque assim que eu terminei o curso de graduação, eu já entrei nessa especialização, e assim que ela terminou, eu fiz um concurso na Católica, para o Departamento de História, e passei. E aí, eu acho que eu dei aula um ano ou 2, não sei. E aí eu saí para o mestrado, foi 2 anos. Eu entrei em 88 como professora da UCG, que era na época da PUC, Goiás, e em 1990 eu fui para a USP fazer o mestrado. Aí eu tive 1 ano e pouco de licença total, depois eu tive licença parcial, não era muito fácil ir e voltar e tudo mais, mas foi muito bom para mim, foi muito, assim, uma abertura de horizontes para mim também estudar na USP e tudo mais, né? Então, se a gente puder falar assim, agora entrando num tema específico, né, que é do tema de pesquisa, né? Sim. Porque eu acabei me fez a graduação em Relações Internacionais, depois o mestrado. O tema que tu trabalhou foi o mesmo? Se puder chegar até os dias de hoje, né? Eu me interessei muito por América Latina em função desse módulo, né, e que ela deu e tal, e eu tinha uma curiosidade, um interesse mesmo por história da América Latina. Então eu fiz o mestrado lá na USP, o nome genérico dele é História Social, mas na verdade eu fiz em História Política da América Latina. Eu fiz a minha dissertação foi um estudo comparativo entre 2 grandes jornais, um brasileiro e um argentino, na preparação para o golpe militar. Então, por exemplo, como que o Estadão, né, aqui no Brasil, e como que o La Nación, na Argentina, eles, assim, a minha hipótese é que eles tinham, vamos dizer, contribuído para preparar a opinião pública para aceitar o golpe militar, para desejar um golpe militar, né? E, de fato, tem diferenças entre Brasil e entre Argentina nessa questão, mas, assim, os dois tinham uma narrativa muito próxima. Foi uma comparação muito boa, porque era muito aquela narrativa do caos, da crise, do comunismo, que o ouro de Moscou está financiando, né, o João Goulart, que tudo, a ameaça do comunismo era, assim, iminente, e se não fossem tomadas as devidas, vamos dizer, medidas de força, o Brasil ia cair nas mãos do comunismo. Aquele, assim, absoluto exagero e aquela demonização total do comunismo, da Rússia, da União Soviética. E outra coisa interessante que tinha era assim, querer pintar o Brasil como um país ocidental, cristão, católico, ocidental e moderno, e não, assim, um terceiro mundo. Era uma negação total do terceiro mundo, terceiro mundismo brasileiro, né? E na Argentina também. Na Argentina, eu comparei com o golpe de 76. Foi 64 no Brasil, e eu ia comparar com o golpe de 66 na Argentina, mas não tinha muito a ver. O de 76 foi muito mais característico, mais radical, mais autoritário e violento. Então, ele tinha mais a ver essa comparação. Então foi muito bom. Eu fui na Argentina pesquisar. Como é que tu fez, assim, no detalhe? Tu pegou o jornal inteiro? Como é que era a tua pesquisa? Não, interessante sua pergunta, porque a minha ideia inicial era pegar o jornal inteiro. Mas aí a minha surpresa foi que o jornal, assim, as notícias mesmo, elas não eram muito bombásticas. Elas eram, assim, quase que dá para se dizer que neutras. Neutras a gente nunca pode dizer, mas era uma coisa mais insossa. E aí eu peguei os editoriais. Eu fui pegar os editoriais, que eram muito lidos, né, pelas elites e tal. Os editoriais eram absolutamente o oposto das notícias, né? E é engraçado porque primeiro eu quis pegar também a revista Veja. E eu fui ver a Veja no período do... desculpa, eu mudei um pouco. No doutorado eu também trabalhei com imprensa. Depois então, tu fala com isso também, depois na sequência tu fala, por favor. Mas, aí os jornais não eram tão bombásticos, não tinha, assim, primeiro eram umas fotos pequenas, assim, eram umas notícias meio insossas, né?
E aí os editoriais não, era assim, nós estamos vivendo à beira do caos, estamos à beira do precipício, se não for tomada uma medida agora, a gente não pode ficar nesse legalismo de defender o mandato do João Goulart. Então tinha muitas contradições, no sentido assim, quando era para defender o mandato do João Goulart, a gente não podia se ater aos legalismos, mas quando qualquer pessoa da esquerda, ou quando houve, por exemplo, o comício, né, de 13 de março, aí era um apego à legalidade, que era ilegal o presidente fazer aquele comício por vários e vários motivos. Então, era um monte de contradições, mas foi bem interessante essa comparação, né? E aí eu defendi. Eu atrasei um pouco no mestrado, aqui também eu casei, tive filho, né? Quando eu fiz minha qualificação, eu estava com a barriga desse tamanho de 9 meses. Aí eu tranquei um tempo o mestrado e depois... A banca já percebeu que ia demorar um pouquinho mais. Ia demorar um pouquinho, né? E aí eu... Bom, mas aí depois eu defendi, né? Eu ainda estava lá na Universidade Católica. E aí eu já tinha essa coisa com o internacional, já quis falar de Brasil e Argentina, e um pouco uma pegada de América Latina, assim, as várias matérias que eu fiz lá foram sempre sobre a América Latina, sobre a América Latina, então eu tinha muito esse interesse de estudar. E aí, bom, eu continuei dando aula na Católica, e aí em 1999 foi criado na Católica o curso de Relações Internacionais. E aí o professor João Roriz, que nós entramos juntos, né? Ele foi meu aluno lá, então foi muito legal, que ele foi da primeira ou da segunda turma, não me lembro exatamente, acho que foi da primeira. E foi assim, foi muito interessante esse surgimento do curso de Relações Internacionais lá, porque veio assim uma quantidade de alunos muito interessados, acho que tinha uma demanda, tinha uma necessidade, né? Então, antes mesmo da UFG, a PUC criou, e aí, 99 para 2013, nossa, foi um bom tempo, né? 14 anos depois, foi criado na UFG. E aí o professor João Roriz já estava terminando o doutorado, né? E aí eu comecei a dar aula no curso de Relações Internacionais, que antes eu dava aula no curso de História. Aliás, eu dei aula em vários cursos lá. História, Pedagogia, Economia, Geografia, Direito, dei aula de Direito Internacional e tal. E aí, quando foi criado na UFG, eu fiquei muito interessada, porque a minha vontade sempre foi de ser professora universitária. Sabe assim, quando eu resolvi estudar História, eu dei aula um tempinho no ensino médio, mas eu não gostei de ter que lidar com bagunça, com aluno. Eu não gostei, assim, era muito trabalho físico e pouco trabalho intelectual, sabe? Eu fiquei pouco tempo e eu saí, eu falei, não. Eu passei no concurso no INSS, antes de trabalhar na UFG, na PUC, eu ainda era aluna da UFG, eu passei no concurso do INSS, que na verdade nem era naquela época, era feito para o Serviço Federal como um todo, era o DASP. Era unificado, agora está voltando a mesma coisa, exatamente. Unificado. Você prestava um concurso, exigia só ensino médio, prestava um concurso geral para administração federal e te chamavam de algum órgão. E eu queria trabalhar na UFG, mas eu fui chamada para o INSS, né? E aí trabalhei lá 2 anos, trabalho super duro, assim, que eu trabalhava diretamente com o pessoal da aposentadoria e tal, mas foi uma experiência boa, assim, para conhecer o Brasil real, trabalhar com aposentados, na manutenção. Você sabe, tinha concessão de benefício e manutenção. Manutenção eram filas homéricas e até gente que morria na fila aconteceu, ou gente meio louca que quebrava o guichê, aconteceu, assim, vários episódios desse tipo. E eram fichas de papel, a gente tinha que procurar a ficha de papel de cada um. Onde é que era o teu expediente? Na Avenida Goiás. Até hoje lá é o INSS. Então era onde tinha um atendimento ao público, assim, era muita gente. Era lá que tu trabalhava. E aí eu trabalhava lá e estudava de manhã e trabalhava lá 6 horas, né? Era bem cansativo. E aí, depois que eu formei, eu passei no concurso da Católica, tentei ficar nos 2 um tempinho, mas eu falei, não,
E aí eu fiz, que na época muita gente achou que era uma loucura, deixar o emprego federal concursado para trabalhar na Católica, que foi concursado também, mas era privado, né? Valeu a pena? Valeu demais. Ou assim... Foi uma decisão dura? Foi, porque... Mas eu tinha muito claro que eu queria estudar e ser professora, sabe? E na Católica eu ganhava muito menos, então foi duro por isso, porque para mim, né, começando a vida, o salário era bem menor, mas eu falei, se eu continuar trabalhando lá, eu não vou nunca me dedicar para a vida que eu quero, né? Assim, infelizmente, no começo eu ainda morava com a minha mãe, eu não tinha despesas, assim, não tinha despesas com casa. Depois que eu me casei, que passei a ter mais despesas e tal, né? Mas até esse tempo ainda tinha pelo menos esse apoio. E aí eu, comecei a trabalhar, mas depois a Católica foi melhorando também em termos de salário, de condição de trabalho, mas era bem duro no começo. E eu era muito nova, eu tinha 23 anos. E aí eu sofria muito para preparar a aula, sofria muito para dar aula, porque eu estava sempre assim, achando que eu não tinha... Sempre estava achando que faltava muito ainda para eu ser, né, ter um nível de conhecimento suficiente. Eu passei no concurso, mas eu não achava que isso era suficiente, porque eu me achava muito fraca ainda para ser professora. Então eu sofria muito, assim, eu tinha muitas crises, assim, de amanhã vão me perguntar uma coisa, eu não sei, e ficar estudando. Mas talvez tenha tido um crescimento exponencial. Pois é, e aí uma coisa que, os dois lados da moeda, né? Como eu entrei na Católica e eu fui professora, uma das professoras mais novas, assim, recém-entradas por muito tempo, eles me jogavam para tudo quanto é matéria, sabe? Tipo, uma hora eu dava história antiga, outra hora eu dava história contemporânea do Brasil, outra hora história da América Latina, outra hora história da educação, que era uma coisa que eu nunca tinha estudado, história econômica, história do pensamento econômico, assim, coisas muito diferentes. Então eu era obrigada a estudar muita coisa. Era ruim, por um lado, para eu não poder me aprofundar muito, mas por outro lado foi bom porque me deu uma visão, assim, do todo, sabe? História contemporânea, eu morrendo, me matando lá para estudar a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, estudar tudo isso de história contemporânea. Depois eu tinha que estudar a história da América pré-colombiana, astecas, maias e incas, e eu quase morria lá de estudar essas coisas. Mas, assim, ao longo do tempo, acabou que foi uma coisa boa, porque me deu uma visão mais ampla, assim, lateral de muitas coisas, que, por exemplo, quando eu estou falando de relações internacionais do Brasil, eu me lembro de coisas que eu estudei de história do Brasil, de história da América Latina, da minha pesquisa da Argentina, não sei o quê. Então, para fazer essas relações mais assim, amplas, foi uma coisa boa. Eu fiquei com curiosidade de ler a tua dissertação. Tá. E depois, como é que tu prossegue a pesquisa a partir dessas bases, assim? Aí, eu peguei em 99... Isso, 99, foi criado o curso de Relações Internacionais, e aí eu já falei, eu quero dar aula nesse curso, né? Ele foi criado pela mesma faculdade que tinha História, não era um departamento de História, mas era História, Geografia, Ciências Sociais... História, Geografia e Ciências Sociais. Isso na Católica. Na Católica. E aí, eu comecei a dar aula de História das Relações Internacionais, História da Política Externa e tal, e aí... Quando eu terminei o mestrado, eu falei que eu nunca ia fazer doutorado, que eu não ia passar por aquilo de novo, por aquele sofrimento de ficar o tempo todo pensando em escrever. A gente fica meio traumatizado. Né? Fiquei meio traumatizado, mas aí já comecei, né? Eu já estou querendo fazer um doutorado. E aí, como a UNB era a referência principal, né? Aí eu pensei, não, vou tentar o doutorado em Relações Internacionais, não mais em História, porque eu já estava no curso de Relações Internacionais. E aí foi muito bom, porque assim, aí eu voltei a ser estudante, né? Bom, quando a gente volta a ser estudante, assim, dentro de um ambiente, sei lá, muito mais diversificado. Em Brasília, o doutorado lá foi muito bom, muito diversificado mesmo, né? Eu passei ainda para a área de História das Relações Internacionais, mas no departamento, no Instituto de Relações Internacionais. Então tinha a ver com História também, continuei tendo a ver com História, mas também com Relações Internacionais.
E aí eu quis trabalhar de novo com a imprensa, porque eu achei muito interessante trabalhar com opinião pública, imprensa, né? A pesquisa feita nos jornais da época é um mergulho, assim, fantástico, sabe? Se você começar a ler os jornais de uma determinada época, você vai afundando naquilo ali e vendo cada riqueza de detalhes, às vezes não é nem do tema que você está procurando, né? Às vezes até da escrita, né? A forma de escrever e tudo, é muito interessante. E aí, a Biblioteca do Senado, em Brasília, ela é muito boa e ela tem jornais separados por temas, separados, assim, de várias formas. Se você quiser um jornal X, ele tem ele separado por época, mas tem também recortes por temas, né? E aí eu falei, e aí foi até na minha banca de qualificação que o professor lá, o Antônio Lessa, me falou da Biblioteca do Senado, porque eu estava tentando de novo ler jornal. É impossível você ficar lendo um jornal todo para procurar coisas, assim, o tempo é muito curto, é um trabalho muito ingrato. Aí eu peguei e fiz sobre opinião pública e política externa na abertura democrática brasileira, sobre como a política externa era tratada nos jornais mais importantes do Brasil na época do Figueiredo, do governo Figueiredo, porque tinha uma lacuna nessa época do Figueiredo, e aí para mim interessava essa parte da abertura e como que se discutia a política externa, e era muito discutida. E o que é interessante é que é uma polarização parecida com a polarização que a gente teve na época do Lula e do Bolsonaro. Por exemplo, a direita criticando a política externa do Lula com argumentos muito parecidos de 1980, de 1960 também, porque na minha pesquisa do mestrado eu peguei os anos 60, né, aqui no Brasil. Aí, assim, os argumentos, assim, de que o Brasil estava se abrindo para o comunismo, essas coisas, assim, bem exageradas, tinha também nos anos 80 e depois no governo Lula, e depois quando veio o governo Bolsonaro, a política externa do Bolsonaro tentava ser o total antídoto do governo, da política do Lula, e era com argumentos, assim, tão defasados, tão assim, antiquados, tão arcaicos, tão fora do tempo, que eu fiquei, meu Deus, parece que não, assim, a discussão, aquela polarização muito semelhante em uma direita ocidentalista cristã, né, e uma esquerda um pouco mais nacionalista e mais aberta para uma política externa mais plural, né? Então foi sobre isso, sobre opinião pública e política externa na abertura democrática, Legal. que foi a defesa do doutorado. Que bom. Eu fiquei com uma dúvida a respeito da França, de quando tu foi na França, que é um marco, segundo o teu relato, né, para a tua vida, que talvez ali tenha sido o grande insight de estar onde está hoje trabalhando. Se tu pudesse lembrar de algumas coisas mais desse período na França, porque tu falou dos restaurantes universitários que tu ia, e de outras coisas, né? Porque lá tem talvez o transporte, eu não sei como é que tu fazia esse transporte, mas como é que foi? Trouxesse mais detalhes sobre esse momento teu lá na França. Nossa, foi muito bom, assim, e muito diferente, né? Sair de Goiânia, aquela vida que a gente só anda a pé ou de carro, né? Porque, assim, morava longe, e em termos de transporte, o metrô. Eu simplesmente, naquela época, o metrô de Paris já é uma teia de aranha que cobre a cidade inteira, né? Então, logo eu já aprendi a andar de metrô. Tinha um ônibus também muito bom para todo lado, mas o metrô era mais fácil, a gente tinha uma carteira que você pagava para o mês inteiro, então ficava muito mais barato. E aquela facilidade de ir para outro país. A gente peguei um ônibus, fui para a Holanda, né, conheci Amsterdã, assim, num fim de semana, aquilo era um desbunde total, né, era maravilha. Mas detalhe, as fronteiras, né, a gente ainda não tinha União Europeia, então tinha que parar na fronteira da Bélgica, fronteira da Holanda. Então a gente foi, eu e essas minhas primas, a gente foi para Holanda. Eu fui sozinha para Amsterdã, né? Era uma coisa meio doida também, eu lá sozinha com 16 anos, num país que eu não falava absolutamente nada, né? Um holandês, mas as pessoas muito gentis. E aí eu ficava encantada com as cidades muito floridas.
E Goiânia ainda não tinha flores. Depois, quando veio a prefeitura do União Albernaz, que ele encheu Goiânia de flores, e aí tinha toda uma polêmica, se era uma coisa de luxo, desnecessária, né? Aí eu pensava, não, a beleza é necessária. A beleza é para todo mundo. E eu ficava encantada com os jardins, né? E aí eu lembro, por exemplo, Goiânia, o Parque Flamboyant, o Parque Areião, o Parque dos Buritis era um mato abandonado. Era lugar para bandido, sabe assim, ninguém podia ir, porque não tinha democracia. Aí você vê a relação de democracia com a vida na cidade. Então o prefeito não precisava de voto. O prefeito de capital era nomeado, né? E aí quando ele não precisava de voto, o Bosque dos Buritis era assim, um mato ali do lado da Assembleia Legislativa. Aquilo era abandonado e perigoso, você não podia nem passar perto. O Areião era um pedaço, uma chácara invadida, né, ocupada, que a gente chamava na época de invasão, era ocupada, era uma área pública, e também só mato, Jardim Botânico, nem se fala, o Parque Flamboyant nem existia, ali era tinha um clube lá, o Automóvel Clube, e mato, né? Aí eu comecei a ver, assim, à medida que a cidade vai democratizando, o prefeito precisa de votos, né? O prefeito de capitais não tinha eleição antes, então eles começam a fazer os parques, a embelezar a cidade e tudo mais, mas é um contraste, e eu via muito esse contraste lá, essa beleza de uma cidade cuidada, né? Uma cidade que, assim, uma cidade cuidada, a palavra é essa, né? E a diversidade também de culturas, quer dizer, a Europa, por ser muito pequena, você viaja, eu ia para a Holanda, uma arquitetura completamente diferente da arquitetura da França. A Bélgica é um pouco parecida, mas também diferente. Depois nós viajamos para a Espanha, de carona, uma coisa meio doida também, mas assim, aí a Espanha e Portugal, isso antes da União Europeia ter feito vários investimentos, tudo, eram muito atrasados, usando a palavra incorreta, como é que fala? Antropologicamente, né? Eu vi assim, a Espanha que eu vi em 1980 e a Espanha que eu vi agora e outras vezes que eu fui, completamente diferente. Assim, a Espanha se modernizou, estradas, trens, e próprias cidades se tornaram mais cosmopolitas e tudo, né? Então, eu sentia na época uma diferença muito grande. Assim, era uma explosão mesmo de informação visual, e, por exemplo, tinha uns centros culturais lá que a gente podia fazer aula de francês de graça, como é que chama? Com a tecnologia lá disponível, nem lembro direito como que era, e eu lembro que aqui no Brasil ainda não tinha videocassete. E lá, nesse centro cultural, a gente escolhia um tema e assistir. Eu não sabia nem o que era um videocassete, eu não sabia como que era isso de assistir uma coisa na televisão que você escolheu, né? É tão antigo. E aí eu vi um filme sobre a tortura no Brasil. Eu sei que eu fiquei chocada, assim, e alguém me falou, tem um filme lá sobre a tortura no Brasil. Era um documentário que era proibido aqui ainda na época, né? Não passava aqui. E foi chocante, assim, eu comecei a chorar e ficar mal, assim. A gente, nessa época, claro, eu já sabia tudo, né, que o Brasil tinha passado, mas é muito diferente você ver depoimentos, ver as pessoas que foram torturadas e todas essas histórias, assim, documentadas mesmo, né, então foi um aprendizado político também para mim, sabe, assim, de viver essa diversidade e assim, de gente, de cultura, mesmo de brasileiros, né, que foram exilados. Então, foi muito, assim, diferente. Aí eu voltei para Goiânia, parece meio não querendo voltar. Mas depois tu circulou várias vezes, tu voltou lá na França? Voltei. Voltou no restaurante que tu comia? Voltei. Não, e tem uma história que você não sabe, que é mais... Nessa época que eu estava lá com 16 anos, eu tive um namorado lá, um francês, Olivier, e eu fui muito apaixonadinha nele, a gente namorou poucos meses, que foi já perto de eu voltar, né? E aí depois voltei, a gente se comunicava por cartas, eventualmente, depois a gente se comunicou por e-mail, uma vez ou outra, mas assim, eu casei, ele casou, teve filhos, não sei o quê.
E não é que há pouco tempo ele me encontra no Facebook e a gente voltou a se encontrar. E nós estamos namorando. Ah, eu não acredito. É, que um legal. amor de décadas e décadas Facebook. Atrás. Foi. Aí depois ele me contou que ele fez o Facebook só para me encontrar. Como é que foi a mensagem? Ele só pediu para ser amigo. Aí a gente conversou um papo muito amigável, não sei o quê. E aí eu falei, olha, eu vou para a França passear, né, nas férias, e se você tiver um tempinho para a gente sair, tomar uma cerveja. Uma cerveja não, um dia não. Ele morava em Paris, mas ele era de Lyon, ele estava morando em Lyon. Aí eu falei, então vamos encontrar, né? E aí ressuscitamos um amor. Que legal. Não tem Netflix, não tem temporada? Pois é, então. Aquela foi a primeira temporada. Primeira temporada. Agora em grande temporada. Cada um já viveu sua vida, seus casamentos, seus filhos. O que ele faz? Professor de filosofia. Então, eu sempre nas humanas, né? Casou. Na época ele estudava lá na Sorbonne, fazia filosofia lá, depois ele fez o mestrado lá e foi ser professor, mas em Lyon, né? Que legal. Agora eu tô curioso. Ele Essa continua morando boa. lá. Agora ele tá morando na Espanha, ele aposentou e tá morando na Espanha. E aí a gente se reencontrou já depois disso umas boas vezes. Legal, então vamos ter que traduzir para o francês a entrevista para ele ver lá também. Para ele ver. Mas ele arranha um português contigo? Arranha. E ele fala espanhol muito bem também, porque ele já deu aula de espanhol e tal, né? E está morando na Espanha tem alguns anos, depois que ele aposentou. Então, assim, a gente conversa em francês só, mas aí, quando eu não sei uma palavra, eu falo em português, às vezes é a mesma que espanhol, e aí dá pra gente se entender. Vocês das relações internacionais, vocês gostam de namoro internacional também. Exatamente. O professor Diego, que é meu amigo pessoal também, teve uma namorada por muito tempo alemã, na Alemanha. Né? Então, até os namorados têm que ser Isso não é cobrado em concurso. Não. Ter passado por uma experiência afetiva. Exatamente. Tá certo. E eu fiz também o pós-doutorado na Inglaterra. Eu fiquei 1 ano lá, que também foi fantástico para mim. Eu gostei muito. Foi em 2016 e foi muito interessante porque tinha acabado de ter sido decidido o Brexit. E eu cheguei lá nesse momento e foi 1 ano de uma discussão assim intensa e assim impressionante sobre o Brexit, e eu achei muito bom, gostei muito. E tu também já estava com outra idade, com outra bagagem cultural. Exatamente, né? Já foi bem diferente, porque já é uma coisa mais assim... eu não tinha nenhuma pretensão de morar para sempre na Inglaterra, então era só aquela coisa, você vai passar 1 ano, você curte, você sabe que é um tempo que tem fim e tal, né? Minha filha ficou comigo lá 6 meses, a outra ficou só 1 mês e meio, porque ela não queria... Eu falei para ela trancar a faculdade e ficar lá comigo. Quais são os nomes delas, por favor? A minha filha mais velha chama Cecília, ela fez psicologia na UNB e depois fez residência na Fiocruz, e agora ela trabalha na Fiocruz também, como tutora nos cursos de especialização. E a minha filha mais nova, Clarice, são 2 nomes de escritora, né? A Clarice, ela fez hotelaria em João Pessoa, ela estudou aqui até o ensino médio, mas o que ela gosta mesmo é de dançar. Então agora ela está na Itália, tem 1 ano e tanto fazendo curso de dança contemporânea. Eu encontrei com ela lá nas férias agora, está super feliz lá fazendo. E assim, esse curso é na Itália, mas os alunos são do mundo inteiro, sabe? Assim, Índia, Israel, Estados Unidos, Canadá, França, Chile, Argentina. Então, o mundo que ela vive lá é um mundo completamente cosmopolita também, com esses colegas, né? E a mãe fica toda orgulhosa. Eu chego lá assim... Tu deve ter influenciado ela para fazer essa viagem. Ela fala que sim. Eu falo... Eu sou motivo de piada na família, tanto que eu gosto de viajar, tanto que tu te enxerga assim, em algum momento sem viajar? Tu consegue ficar quanto tempo sem viajar? Talvez por um interesse de um novo país, ou uma nova cultura, ou uma nova experiência?
É engraçado como eu ti? gosto muito do novo mesmo, assim, é quase que uma obsessão. Por exemplo, mesmo aqui no Brasil, tem umas praias na Bahia que eu adoro, mas que eu não quero repetir porque eu quero conhecer uma praia nova, eu quero conhecer, às vezes até meio patológico. Eu falo, calma, calma, vai. Eu gosto muito de conhecer, né, viajar no Brasil também, mas eu ainda não conheço a Amazônia, conheço a Europa e não conheço a Amazônia, né? Eu acho que tá na hora de eu conhecer a Amazônia. E eu viajei também na América do Sul, Peru, Bolívia e Argentina. Eu fui no norte da Argentina, fiquei encantada, encantadíssima, assim, uma parte que parece muito com Peru e Bolívia, com os Andes, assim. Fui em Buenos Aires também, mas é uma capital meio europeia, né? E no norte da Argentina. Eu não sei, eu não sei quando eu ficar mais limitada fisicamente como é que vai ser, porque eu sinto uma necessidade muito grande de viajar, assim, é uma coisa que eu chego em casa, fico feliz de estar em casa e passo um tempinho e já começo a pensar na próxima viagem. Eu sempre estou pensando, eu não sei, eu não me vejo... eu acho que só as limitações físicas mesmo que vão me impedir. Com todas as mazelas que podem acontecer, a humanidade esse globo é interessante. É interessante, é uma coisa muito, assim... A riqueza, né, de pessoas, de diferenças culturais, arquitetônicas, artísticas, assim, coisas simples, né? Por exemplo, viajar lá para o Calunga, no meio do mato. Até essa é uma experiência fantástica que eu tive graças ao UFG. Quando eu era estudante, eu quase que me esqueci disso. Uma professora, Meire Baió, que é uma antropóloga, que trabalha muito com os calungas lá no norte de Goiás, ela me chamou para fazer uma viagem de pesquisa lá. E eu fui com ela, foi assim, uma coisa fantástica. Veio um fotógrafo italiano que fotografou para a National Geographic, veio fotografar as comunidades calunga. E assim, foi uma viagem no tempo, foi eu voltar séculos. A gente foi 3 dias no lombo de um burro para chegar no lugar que a gente ficou. A gente foi de carro até Monte Alegre, ou Campos Belos, acho que foi Monte Alegre. De lá a gente pega o burro, né, e vai subir na serra. Então, assim, paisagens maravilhosas, as pessoas viviam, parecia que você estava, assim, quase que no tempo do império, da colônia, mas uma riqueza, assim, de um afeto, um carinho, uma vida em comunidade, assim, muito diferente do que a gente está acostumado, né? Aquele espírito comunitário. Então, mesmo dentro do Brasil, dentro de Goiás, a gente pode fazer viagens, assim, fantásticas, né? Muita coisa. Vamos falar um pouquinho da RI agora? Sim. Porque se a gente puder, que tu tenhas um relato para nós sobre como é que foi a tua entrada, né? Tu falou que foi 2013. Como é que estava naquele momento? Se puder falar um pouco da matriz curricular, dos professores, que é sempre uma luta, né? O curso, para se qualificar, sempre busca novos professores. E como é que tu foi recebendo, tu e o João Roriz, que foram os primeiros, talvez, Isso, né? Fomos os primeiros. Já estava a grade, o plano já estava pronto? Ele não estava completamente pronto. Nós chegamos e a gente ainda foi discutir muito, por exemplo, já estava estruturado o que seria o primeiro semestre, mas não toda a grade curricular. Então foram longas discussões, e assim, discussões até meio penosas às vezes, porque ele foi criado na Faculdade de Ciências Sociais, mas parece que a Faculdade de Economia e de História antes queriam criar, mas antes não. Também queriam criar, mas quem primeiro reivindicou e lançou a ideia foi a Faculdade de Ciências Sociais, né? Estava na gestão do professor Luiz Melo, que novamente está como diretor, e ele deu muito apoio, assim, muito... Nós entramos ainda assim, né, sem conhecer muito a UFG, eu como professora, eu conhecia como aluna, e a gente teve que trabalhar muito para montar o PPC, né? A gente estudou projetos político-pedagógicos de várias universidades e tentando também dar um perfil mais regional, tentando atender essas... Ainda não existiam as diretrizes do MEC, elas saíram depois, então a gente navegava um pouco meio no escuro, né? Mas foi muito bom, e eu acho que a gente fez uma grade curricular muito boa, tanto que a gente, assim, vai fazer uma ou outra pequena mudança agora, em função de exigências do MEC, né? E aí, começou o curso só com eu como professor e o professor João Roriz,
em 2013, né? Então a gente dava disciplinas de relações internacionais e outros professores da ciência política, da antropologia, davam outras disciplinas que estavam na grade, de economia também, história, mas que não eram necessariamente da Faculdade de Ciências Sociais. E aí, assim, a primeira turma que entrou já foi uma turma muito animada, os alunos, assim, já ficou um clima muito bom desde o começo, assim, os alunos são muito unidos e são muito animados, a palavra que eu entendo é essa mesmo, muito motivados para fazer muitas coisas. Então, eles mesmos criam muitas coisas. Por exemplo, a empresa Júnior, eles que tiveram a ideia de criar, não foi nenhum professor que falou de empresa Júnior, eles já vieram com essa ideia, criaram a empresa Júnior. Eu comecei a fazer um programa de extensão lá, que é passar filmes, documentários e filmes mesmo que tem a ver com conteúdo de relações internacionais e debater, né? Criei, chama Cine RI, que a gente faz uma vez por ano. Só que eu fiz só o primeiro ano, depois eles tomaram de mim. Foi muito engraçado, porque eu organizei e tal. E depois, no outro ano, eles já se apropriaram daquilo. Hoje eu nem faço mais nada a ninguém. Eles já chegam e falam, professor, o Cine RI vai ser tais dias, a gente vai chamar fulano para debater. No começo eu queria impor os filmes que eu queria. Eu falava assim, não, vamos pôr tal e tal filme. Aí eles aceitavam, depois eles já começaram assim, não, esse filme não, a gente quer esse. E aí eles traziam vários filmes bons mesmo, que eu nem conhecia, e me atropelaram, né? E eu ainda brinco, falo, não, foi muito bom, porque assim, eles tomaram para ele. Depois criaram um centro de simulações das negociações da ONU, né, que também faz simulações, vem estudantes do Brasil todo participar. Então, eles são muito proativos, assim, eles descobrem as coisas por si próprios, então eles vão criando, criaram também a atlética. No meu tempo de faculdade não existia esse negócio de atlética, não. E fazem eventos, assim, sempre, e já se conectam assim no primeiro momento com os calouros, os veteranos, eles têm uma união muito grande. E o grupo de professores também é muito unido, assim, a gente é muito... no começo era só eu e o João, depois teve o primeiro concurso maior, que entrou o professor Carlo Patti, a professora Aline, né, que vieram a se conhecer e a se casar, né, que é uma história linda, aqui na UFG, e o professor Diego, que o Diego eu conhecia porque eu tinha sido da banca do concurso dele na PUC. Ele tinha feito concurso na PUC, ele veio da UNB, e aí ele passou em primeiro lugar e tal, foi muito... E a gente acabou se conhecendo lá e ficando amigos, né? E aí entrou o professor Matheus Hoffman, né? Aí já é em que ano, mais ou menos? Será que a gente consegue lembrar? 2014, deixa eu ver. Eu acho que já é no ano seguinte, mas no meio do ano. Eu acho que eu entrei em 2013, no começo, em fevereiro, e eles entraram no meio de 2014. Esses três. O professor Carlo, o professor Aline e o professor Diego. Não, esses quatro. E o professor Matheus. E o Matheus. Foram concursos para áreas diferentes, né? Foram 4 concursos. 3 concursos para Economia Política Internacional, entrou a Aline e o Diego, acabou chamando o segundo lugar também. Política Externa, o professor Carlo Patti, e Segurança Internacional, o professor Matheus. E aí tu e o João já não estavam mais sozinhos, já tinha um time. Foi muito bom. E acho que por ter começado pequeno, e eu já conhecia o professor João, que ele tinha sido meu aluno, né? Então a gente ficou muito amigo, muito próximo. Depois, quando entrou o professor Diego, né, que eu também já conhecia, então a gente fez, e o professor Carlos e a Aline a gente não conhecia, mas ficamos muito amigos, assim, pessoas muito competentes. Então, para mim foi um orgulho muito grande. Eu sou a mais velha lá e o resto da turma eles são novos, mais ou menos da mesma idade. Depois entrou a professora Laís, que é um pouco mais nova. E depois o professor Rafael, já foi... O Rafael já é recente, né? Ano passado, Rafael é muito talvez. recente. Ele foi antes professor substituto, né? Mas como professor efetivo ele entrou, é super recente, que é uma turma mais nova. Mas então eu brincava que eu era a mãe do curso, os professores todos jovens e muito comprometidos com a pesquisa, com o curso. Então, assim... Eu acho que a gente conseguiu criar uma identidade do curso muito
participativa, muito ativa, e essa coisa de ter vindo pessoas de fora, né, que os concursos foi bem concorridos, né, e sempre, assim, pessoas que têm uma formação muito boa no Brasil, né, ou no exterior, no caso do Pátio, mesmo o professor Matheus, ele fez o mestrado dele na Bélgica, né, o professor João Roriz, ele fez uma parte dos estudos dele na Inglaterra, ele fez o doutorado em São Paulo, mas ele fez uma parte do estudo dele na Inglaterra. Então, professor com uma formação bem, assim, diversificada e aprofundada. Então, e os alunos também, como eles são muito interessados, e é um curso que foi se tornando mais concorrido, ele é um curso que os alunos têm um nível muito bom, assim, que dá para fazer muita coisa, sabe? É um curso que, assim, os alunos são muito parceiros dos professores, e eles estão sempre instigando a gente a fazer mais, eles estão sempre empurrando a gente, quando a gente quer dar uma acomodada, já está cansada, eles começam a exigir coisas, pedir, então é um curso, assim, do qual eu me orgulho muito. Eu tenho visto vários egressos que saem e vão trabalhar em outras universidades ou trabalhar em outras áreas, e isso é muito gratificante ver esses egressos ganhando o mundo aí, assim, tem gente no mundo inteiro e no Brasil inteiro, trabalhando em várias áreas, em áreas mais, como é que fala? Comerciais ou mais não acadêmicas, né? E o curso não foi feito só para formar acadêmico, eu insisto muito nisso, a gente não tem que ter um curso para formar acadêmico, a gente tem que ter um curso para formar gente para trabalhar em várias organizações, empresas, né? E eles têm tido muito sucesso em coisas assim bem diferentes umas das outras, mas são alunos que são muito que aprendem rápido, que se interessam, que se dedicam, né? Então eu tenho muito orgulho do curso. E a gente tem do curso de Relações Internacionais o estrangeiro é o Carlo Patti, né? É o Carlo Patti, isso. É o estrangeiro, mas todos vocês já circularam muito, né? E trazem essa bagagem. Exatamente. Queria te perguntar sobre mercado, entrar nessa questão mesmo, porque, não sei, né? Talvez uma das hipóteses é que as ciências sociais, elas avançam, talvez com alguma velocidade um pouquinho menor para o mercado, né? E ela cumpre um expediente muito importante para a área teórica, para a área acadêmica, como tu falou, mas em termos de mercado, e a universidade está cada vez mais em diálogo com as instituições externas e com o mercado. Como é que tu vê isso? Que a gente ainda é muito separado do mercado. Eu acho que a universidade, ela tem um certo preconceito, principalmente na área de humanas. Uma coisa que eu sempre penso da universidade é que, assim, dedicação exclusiva é bom, mas não para todos os professores, não para todos os cursos. Eu acho, por exemplo, que a gente teria muito a ganhar com um professor que trabalha, sei lá, numa organização não governamental, numa organização internacional, numa empresa, e também dá aula. Porque a analogia é bem fácil, né, mas que dá para a gente entender. Por exemplo, você não quer um arquiteto que não projeta, um arquiteto que fica só estudando teoria, um médico que só dá aula. Eu falo só no sentido, é muita coisa, mas assim, por exemplo, você tem um médico que atua, tem uma clínica, trabalha num hospital, é uma riqueza também. Claro que a gente tem um hospital das clínicas e tudo mais, mas é diferente, assim, um engenheiro que trabalha numa construtora e que também é professor. É claro que tem limitações de tempo, de horário, mas assim, eu acho que a universidade se enriquece, né, se ela tem um dentista que tem consultório, porque ele vai trazer uma experiência diferente. Então, por exemplo, no caso de humanas, a gente normalmente só tem professor de dedicação exclusiva, e isso é muito bem avaliado pelo MEC, que é uma coisa importante, o professor se dedicar mesmo só para a universidade, mas também eu acho que a universidade tinha que ter alguns professores, eu não sei se essa seria uma solução, mas alguns professores que estão no mundo aí, o mercado, ou não só o mercado no sentido de empresa, mas no sentido
ter uma vida, por exemplo, um jornalista que trabalha também numa empresa jornalística ou que atue de alguma forma nesse sentido. Eu acho que a universidade ainda tem um certo preconceito contra o mercado, principalmente na área de humanas, e também, no caso de relações internacionais, o estado de Goiás parece que não conhecia o curso, não sabia que existiam as pessoas e está começando a descobrir agora. Então, assim, na medida que os nossos alunos foram saindo, faz estágio numa empresa, aí termina o estágio, eles indicam outro aluno de relações internacionais, ele vai, todos estão sendo incorporados, estão dando muito certo, porque eu acho que agora que o Estado, tanto o governo de Goiás, está aproveitando muitos alunos de relações internacionais, empresas multinacionais, empresas goianas também, mas muitas multinacionais, estão descobrindo esse potencial de alunos, assim, muito bons que essa aproximação tem que ser feita. É muito, eu acho que a gente vive separado, né? Já era assim há muito tempo, e eu acho que a gente ainda vive muito essa separação entre o mundo. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, ali depois do meia ponte, o mundo é outro, gente. Esse mundo que a gente vive aqui maravilhoso dentro da universidade, em que a gente respeita a diversidade, respeita as pessoas. O mundo lá fora ele é mais preconceituoso, ele é mais cruel, mas é um mundo que tem que ser visto e tem que ser estudado também, né? Um trabalho de uma empresa, por exemplo, é muito diferente, tem muito mais exploração, mas também tem o seu aprendizado e aí a forma de você conhecer os vários mundos do trabalho, né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente está descobrindo e sendo descoberto, mas ainda existe uma separação. A gente falou do teu processo de pesquisa, dos teus temas de pesquisa, tu falou sobre um projeto de extensão que foi o Cine, né? Isso. Cine-RI. Como é que é a aula da professora Geisa, se tu puder nos falar? Como é que os alunos te veem? Tu é muito convidada para ser paraninfa, homenageada. Como é que é o teatro, no bom sentido, o teatro Sim. da sala de aula, a regência da sala de aula da professora Geisa? Olha, é engraçado porque a gente parece que muitas vezes não confia na intuição, né? Mas tem que confiar mais. Eu sempre fui muito afetiva com os meus alunos, e é uma coisa, eu tenho um amor por eles mesmo, quando eles são meus alunos, e parece que isso gera um ambiente bom de aprendizado, que era algo que eu nunca tinha visto, ouvido, lido nenhuma teoria sobre isso, e tempo atrás eu fui lendo, assim, várias pesquisas na área de educação, falando que um aluno que se sente acolhido, que se sente num ambiente, assim, de afeto, ele tem muito mais possibilidade de aprender, de crescer, né? Então, naturalmente, eu sou muito afetiva com os meus alunos, no sentido de que eu tento acolher muito os alunos, assim, e principalmente na medida em que as ações afirmativas foram aumentando, né, o número de alunos, eu sentia muito a diferença daquele aluno de classe média, que estudou numa escola boa, que às vezes fez um intercâmbio, morou em outro país, fala inglês, daquele aluno que vem do interior, que é filho do leiteiro, lá de Nova Veneza, e ele nunca teve nenhuma experiência, assim, né, nem de inglês, de aprender outra língua, de conviver com pessoas diferentes. Então, eu percebi muito isso, que era importante acolher essas pessoas, mas de verdade, assim, eu sempre falo isso lá no curso, assim, inclusão não é só entrar na universidade, né? E a UFG sabe muito bem disso, porque a UFG tem vários programas que ajudam nessa inclusão, porque se o estudante não se sente acolhido, não sente um ambiente que é dele, não tem, né, um RU para ele comer, né, não tem uma ajuda para ele pagar o ônibus para voltar para a cidade do interior ou para morar, não adianta, ele vai abandonar, ele vai sair. Eu ainda vejo dificuldade com os alunos indígenas, eu acho que eles têm uma dificuldade ainda de visão de mundo, assim, não é nem dizendo que talvez a visão de mundo deles seja muito melhor do que a nossa, mas assim, ainda há uma diferença, eu sinto uma diferença de linguagem, uma inadaptação. Mas, por exemplo, os alunos quilombolas e outros alunos que vêm de uma situação mais pobre, que não tiveram tanta condição, eles rapidamente assimilam aquele ambiente, eles rapidamente começam a aprender, eles crescem, assim, tem um progresso impressionante. Então, essa questão de acolher, principalmente no primeiro momento,
acolher até afetivamente mesmo, ele não se sentir um estranho ali, ou só texto em inglês, só texto em outra língua, para ele, não, aquilo pode espantar o aluno, e eu acho que eu sou muito afetiva, e também eu tento ser mais didático possível, e tento chamar muito a participação dos alunos, né? Principalmente os dos primeiros anos. Eu ando muito na sala de aula, eu faço brincadeira, eu falo muito, eu rio muito, eu falo besteira. E como é que é a avaliação? A avaliação eu sempre falo que vou mudar alguma coisa, mas eu dou prova, apresentação de trabalhos, debates, e algumas vezes eu faço umas coisas diferentes que eu acho interessante. Por exemplo, eu dei uma disciplina que eu dou muito que chama Proteção Internacional dos Direitos Humanos. E aí eu falei que a avaliação final seria eles montarem uma palestra para eles darem palestra em escolas públicas ou em algumas, assim, pegar um tema de direitos humanos, apresentar para mim antes, né, o conteúdo da palestra, e eles mesmo não eu sair para dar uma palestra com eles, mas eles mesmos fazerem isso. E foram experiências fantásticas, porque, assim, por eles serem muito jovens, eles criam já uma empatia com os alunos do ensino médio e de outros lugares, e aí eles começam a falar sobre direitos humanos. No caso de uma das palestras, o meu aluno, ele é gay, assumido, então ele já foi discutir essas questões de gênero, assim, e ele foi muito aberto, assim, e muito... conseguiu criar uma empatia muito grande com os alunos começaram meio tímidos, mas depois já discutiram isso, essa questão de preconceito e tudo mais, né? E outra forma de avaliação também que eu fiz que foi muito boa foi os alunos fazerem uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pegar um caso real brasileiro de violação de direitos humanos e fazer a petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que qualquer um pode fazer, então não é uma coisa que você tem que ser advogado, e aí também foi muito legal, porque a gente vê a criatividade, fora, eu não sou muito criativa, não, eu queria ser mais criativa na avaliação, mas dá muito trabalho também, eu queria fazer uma avaliação mais, assim, processual de cada aluno. Eu já pensei em pedir essas, assim, coisas mais específicas, mas no fim acaba que dá muito trabalho. Na vida real, né? Aí eu faço provas discursivas e junto com outras coisas, por exemplo, eu tenho outra coisa que eu faço também que vale alguns pontos, que é o Jornal Internacional. Eu falo que eles têm que trazer notícias internacionais para eles começarem a se ligar, né, em notícias, não ficar só no Instagram, no WhatsApp, em coisas assim pessoais, particulares, para eles trazerem e apresentarem notícias. E a partir dessas notícias a gente começa a debater questões internacionais e assim, puxar mais para as disciplinas. A gente vai já se encaminhando mais para o final da nossa conversa aqui, da nossa entrevista. Eu queria fazer uma pergunta e depois vou te fazer uma outra final. Mas eu queria saber que, assim, ao longo, tu já está muito longe de te aposentar, é claro. Não a escolha do teu nome é muito mais por ter sido a pioneira dentro da RI, né? O que destoa um pouquinho da curadoria que a gente tem tido para todas as outras entrevistas, né? A gente já entrevistou, só falta um dos reitores vivos, só falta um a entrevistar, eu vou atrás dele esse ano ainda. Pô, quase que você pegou o Joel ainda, quase né? que eu peguei o Joel. Tem pouco tempo. Professora Ari, né? Mas eu queria saber se, depois de ter feito essa sessão aqui de lembrança, se teria um diálogo possível, alguma mensagem que a Geisa criança poderia mandar para a Geisa de hoje e vice-versa. A Geisa, criança, era muito curiosa, né? Sempre foi muito curiosa e muito afetiva. Então, eu acho que eu continuei sendo, né? Eu acho que talvez a mensagem seria
não sofrer por coisas bobas, que eu já sofri muito por coisas pequenas, sofrer menos e se cobrar menos. Eu acho que seria um pouco isso. Mas seria isso mesmo, continuar sendo curiosa e afetiva com as pessoas, que eu acho que é uma coisa que eu era desde pequena. E essa coisa de querer estudar também, de querer aprender, que era um pouco uma cobrança dentro de casa, mas que que acho que foi uma cobrança boa que eu também fiz para as minhas filhas. Assim, eu sempre fui muito liberal na criação, mas assim, cobrava muito escola, estudar, resultados, e eu acho que foi uma coisa boa isso. Eu fiquei pensando aqui, se a Geisa criança não falaria, viaje mais. Viaje mais. Isso eu acho que não, né? Isso não precisa. Acho que isso não precisa. É um pouco isso, viaje mais, viaja. Mas eu acho que essa parte eu cumpri. Tá certo. Queria que tu pudesse encerrar falando um pouco do teu sentimento, assim, sim. Em relação ao UFG, que aí vai pegar um sentimento de estudante, de servidora, né? E o que a UFG representa para ti? Olha, eu tenho um carinho, assim, um amor muito grande pela UFG mesmo. É engraçado porque eu não sou tão afetiva com as instituições. Eu vou dizer, eu falei que eu sou afetiva, depois eu vou falar, não. Eu sou muito afetiva com as pessoas. Eu trabalhei no INSS, eu gostava das pessoas, mas nunca mais voltei lá. Eu trabalhei na PUC, eu continuei tendo alguns amigos, mas eu também não tenho um contato, assim, eu gostei muito, não tenho nada a reclamar, mas eu não mantive nenhum vínculo depois. Mas, assim, eu vejo o crescimento da UFG, a pesquisa, cada vez mais a UFG se transformar, assim, numa referência mesmo, em termos de pesquisa, de ciência. Então, eu ouço muito rádio quando eu estou no carro, né? Eu ouço a CBN, e sempre tem um professor da UFG sendo entrevistado, e muitas vezes também eles vêm nos entrevistar, e, assim, eu sinto muito orgulho do que a UFG se transformou. Para ser sincero, na época que eu estudei, eu achava a UFG bem fraca, porque também a minha comparação foi com a UNB efervescente, e o curso de História era um curso, ele não era tão vivo como ele é hoje, com tantos professores, era um curso assim, eu vou dizer, estava começando, sei lá, né? Para ser bem sincero, eu não achei que foi um curso muito bom não, quando eu fiz, para ser bem honesta. Faltavam professores, tinha professores assim, que não se comprometiam tanto, a vida assim, acadêmica não era tão rica, mas ainda assim foi a partir desse ponto, né, que eu me dediquei a estudar, que eu comecei a ser professora e tal. Então eu tenho a gratidão a esse período, ao professor Sérgio Paulo, que assim foi um professor que incentivou muito. O professor Pedro Celi foi meu professor, ele era novinho quando ele deu aula lá, e um excelente professor. Então, essas memórias de bons professores, elas sempre são, né, uma inspiração. E, como professora, nossa, eu só tive alegria na UFG, assim. A gente poder participar de congresso, poder fazer um pós-doutorado, ter uma relação muito de liberdade com o que a gente vai propor, de muita autonomia como professor, e essa relação de muito companheirismo mesmo, não é uma relação autoritária, né? E nem, porque eu já dei aula em faculdades privadas também, sem ser a católica, que era como um colegião, assim, você tem que dar essa matéria, tá aqui, você vai, eu fazia isso para ganhar dinheiro. Minha única finalidade ali era ganhar dinheiro. E quando eu fui para a UFG, com dedicação exclusiva, eu senti um verdadeiro espaço mesmo de aprendizado, de pesquisa, de companheirismo, de democracia, né? Às vezes até exagerado, às vezes para decidir uma pequena coisa. Na faculdade tem que discutir demais, mas isso faz parte das humanas, né? Então, eu vejo a UFG se tornando mesmo um farol, uma referência, mesmo, por exemplo, um governador assim, de direita, que normalmente tem um certo preconceito com a UFG, como o Ronaldo Caiado. Um dia eu conversando com o Edivar falando que esse governo de Goiás, mesmo com todas as diferenças ideológicas, com vários
professores, eles procuram muito a UFG e ela tem servido muito, de fato, deixando de se isolar, né, e trazendo soluções para a cidade, trazendo soluções para o estado, para o país. Eu tenho muito orgulho de ver a UFG. E nesse ponto eu não sou nem um pouco bairrista, de ver essa UFG rica em pessoas de fora do Brasil, mas principalmente do Brasil como um todo. Eu acho que é um fenômeno que aconteceu em várias universidades, né? As pessoas passaram a circular mais, por exemplo, mudar de cidade para prestar um concurso, né? Como é o seu caso, como é o caso de vários colegas nossos. Eu acho que isso enriqueceu enormemente a UFG. Talvez vocês não tenham noção disso, porque vocês não conhecem a UFG. Ela era muito mais provinciana, sabe, assim, muito mais fechadinha no seu mundo. E hoje ela eu vejo ela como uma universidade muito aberta para as pessoas de fora, aberta para as classes sociais que não entravam, aberta para os pretos e índios, que não por uma coisa da UFG, porque o ensino superior não era para essas pessoas, né? Então essa abertura tanto para outras classes, para outros grupos sociais, para outras etnias, né, vamos dizer assim, e para pessoas de fora, eu acho que isso foi muito, esse crescimento em quantidade, em qualidade da UFG foi muito, muito importante. Então eu sinto um afeto, e eu sinto um afeto muito especial pelo professor Edvard, que ele foi reitor um bom tempo da minha permanência como professora. Eu falei com ele agora, antes de entrar aqui no prédio. Eu disse para ele que ia te entrevistar, ele pediu para eu te mandar um beijo. E eu gosto muito dele porque ele é uma pessoa, de fato, muito aberta, que trabalha muito e muito simples e humilde. Assim, ele você não tem aquela pompa. E gosto muito da Angelita também. Às vezes que eu fui quando ela fazendo discurso como reitora, aquela simplicidade, aquela humildade para você não... que aquelas pessoas que estão ali, aqueles pais pobres de alunos, aqueles camponeses assim, que vêm da roça para assistir o filho formar, ele não sinta que ele está num ambiente que intimida, um ambiente assim que não é para o filho dele, um ambiente hierarquicamente superior. Então eu acho que essa postura aberta da UFG e dos reitores nesse sentido é muito importante.